Ontem um amigo meu estava aqui em casa e me perguntou o seguinte, abração aí para o Saulovski, por que que aqui naquela época, né, vocês querem ver uma coisa legal, né, que é a leitura de contexto, né. Por que que aqui eu fiquei acumulando Ethereum e por que que aqui eu não fiquei acumulando Ethereum e fiquei preocupado com essa queda, né. Qual era o contexto aqui, nessa época? O contexto nessa época é que dentro desse ciclo de alta, a gente não tinha visto uma grande correção acontecer, que era esperada. A gente tinha visto correções pequenas, tudo acima da média de 8. Então, para mim, isso aqui, na verdade, eram só pullbacks para o preço continuar subindo. Aqui é correção de verdade. Então, foi a primeira correção que é natural ter depois de uma grande, forte tendência de alta, certo? No caso, nesse contexto aqui, isso aqui é uma acumulação em topo. A acumulação em topo pode ser, pode representar reversão de ciclo, pode também ser padrão de continuidade alta ainda, sim, existe sempre as probabilidades, a gente nunca fala, ninguém tem bola de cristal para dizer que aqui vai ser queda infinita e que aqui é topo majoritário. Só que acontece, o mais importante do que ter lucro é sobreviver, conforme eu falei na última live que a gente fez. Nesse contexto aqui, a gente não tinha feito nenhuma correção profunda até esse momento. Então, aqui eu comprei Ethereum da massa aqui de tudo que é jeito. Nesse contexto aqui, acumulação em topo, existe uma grande probabilidade. Claro, a gente não sabe o que vai acontecer, porque ninguém tem uma bola de cristal. Só que se não aparecer barras verdes grandes aqui, o rompimento de continuidade, padrão de continuidade, ou seja, seguir a lógica da sequência dessa alta aqui, ó, a tendência mais forte é ele ter dificuldade de chegar nessa região, brigar e começar a perder e começar a entrar nessas regiões de briga aqui debaixo, tá? Perder valor de mercado. Por quê? Porque isso aqui pode ser uma grande bull trap de um gráfico mensal. Se você olha o gráfico mensal, o contexto é o que me fez mudar de comportamento, né? De ser um acumulador naquela região, nessa região aqui, e aqui ser compra e ser vendedor, porque aqui a gente não tinha feito um topo duplo, absolutamente nada, não tinha feito correção, nada, simplesmente nada. Então a gente aqui, dentro desse contexto de entrega de muito lucro, eu já acho muito mais perigoso entrar num possível bear trap mensal, depois dele entregar uma sequência de 21 meses, então são 21 meses aqui, quase 2 anos de alta, do que entrar no meio do ciclo aqui de alta, tá? Então achei muito mais perigoso. E outra, tinha muita realização de prejuízo, o contexto era muitos tokens, metaverso, gamecoins, NFT surgindo, muito dinheiro entrando em Ethereum, então não fazia muito sentido, na minha opinião, vender desesperadamente naquela grande correção. Então por isso que quando você vai lá no meu canal, você vai lá tu quer no meu canal e ver o que é acumular na baixa, né? Aqui, ó. Você vem aqui no meu canal, você olha meu vídeo, no vídeo que eu tava no dia com o cu na mão, que a minha mulher tava na cirurgia, e aí eu tava num coworking lá da cidade que ela tava fazendo a cirurgia. Bitcoin é cruz da morte, hora de eu ir às compras. Então daqui em diante, do dia 23 de junho em diante, comprando Ethereum toda semana, lapada após lapada, e depois você sabe, né? Comprando Ethereum a 2.700, 2.800 dólares, fiquei comprando e acumulando em fundo, depois de uma queda de 50%, com contexto positivo. Nesse contexto que nós estamos, na minha opinião, não é contexto positivo. Então, por isso que eu estou muito mais tranquilo em relação a ficar vendido neste momento, tá? Então, é isso que mudou. Depois vocês pegam lá ali eu estava falando do BTC, né? No caso, eu acreditava que ele ia bater fundo ali e retomar a alta, e o suporte mais forte era o semanal. Então, eu estava falando do suporte semanal aqui, né? Estava falando do suporte semanal, isso é muito importante. E qual que é o suporte semanal, então, agora? Vocês já sabem. Tem dúvida? Bota o super trend aí. Tem dificuldade de localizar? Bota o super trend aí. Vem aqui ver, esse é o gráfico mensal, ó. O suporte mensal do Ethereum é 1.800 dólares. Esse é o mensal. Esse não é tão importante para nós. O mais importante para nós é o semanal. O semanal eu acho que é 2.800, se eu não me engano. 2.973. Então esse é o suporte que não pode perder nem fudendo. No Ethereum, no caso, né? E o Ethereum tá mais forte que o BTC, porque o BTC ele tá mais perto do suporte semanal do que o Ethereum. Olha lá, ó, o suporte semanal do BTC agora ele subiu de 42 para 44. Então, na verdade, o suporte mais forte do BTC atualmente agora subiu para 44.
no semanal, né? Se ele perder o semanal aqui, na minha opinião, ele entra em bear market, né? E aí ele vai querer vir trabalhar nessa região aqui, no semanal. Nessa região dos 30 mil dólares a 34 mil dólares, 35 mil dólares, aliás. Essa região de briga aqui boa. Essa região aqui, ó. Então ele não pode perder o suporte semanal. E ele tá com... E por isso que o contexto tá horroroso, né? Tá diferente do que daquela vez. Ele fez um pivô de baixa abaixo da média 8 no semanal, no padrão de 8 semanas. Então, ele ainda está num contexto péssimo ainda. Ele precisa segurar nessa região e voltar a subir, segurar na região de 44 mil dólares e voltar a subir. Então, agora já o suporte do BTC está horroroso. E aí, olhando isso, né, nós olhamos o Ethereum barra BTC. O Ethereum barra BTC está interessante ainda. Está interessante ainda, porque está fazendo pivô de alta acima do semanal. Mas lembre-se que esse gráfico ele tem duas formas de subir. Ou o BTC perde mais valor mais rápido do que o Ethereum, então o Ethereum cai mais devagar e o BTC cai mais rápido, ou o Ethereum sobe mais rápido que o BTC. O Ethereum ganha mais valor mais rápido que o BTC. Tá? Então, graficamente falando, tá bonito aqui. Tendência de alta ainda. O normal seria o Ethereum ganhar valor sobre o BTC. Então, olhando o contexto do que eu estou enxergando, vale mais a pena manter hold de Ethereum do que BTC, porque numa situação da derretimento do BTC, o Ethereum vai cair talvez até 3.400, aquele suporte, né? 3.400 ou no máximo ali 3 mil dólares. E o BTC ele pode perder bem mais, ele pode vir para... sai de 45 e vir para 30 mil, por exemplo, que é aquele suporte. Se ele perder os 44, ele pode vir para 35, na verdade. Para 35. Então, ele pode subir, esse gráfico pode continuar subindo mesmo com os dois, o Ethereum caindo menos, de uma forma mais tranquila do que o BTC, a moedinha da praia, tá? Eu acho que o contexto do Ethereum está mais interessante que o do BTC. E falando em BTC, dados da Glassnode, versão Premium, número de endereços, e isso é muito importante de falar para finalizar a nossa live aqui. O número de endereços em prejuízo é muito maior do que de lucro. Então, nós estamos com quase o mesmo número de carteiras em prejuízo de 10, são 11 milhões de carteiras, quase que o mesmo valor de fundo lá da meiuca do ano, que é a região que supostamente pode ser o suporte mais forte do BTC, 44 mil dólares, né? Tá? Então, olhando aqui, tinha 11 milhões de carteiras em prejuízo, na dor máxima que o mercado conseguiu ter naquela queda de 50%, que tirou muita gente do mercado, e a maior dor que tivemos, a maior número de carteiras em prejuízo na história do BTC foi 17 milhões de endereços de Bitcoin em prejuízo. Então, quando a gente quer pegar um fundo interessante, a gente quer pegar com a dor máxima, com o maior número possível de endereços em prejuízo. Lembrando, ela está ainda em fase de crescimento de prejuízo, mostrando para nós que provavelmente pode ser manobra do Smart Money sair do mercado agora, conforme eu mostrei para vocês, o Smart Money, na segunda-feira ele pode ter saído do mercado, aguardar o mercado ficar sangrando lentamente, fazer as pessoas se desesperarem e realizarem prejuízo, e depois entrar novamente no mercado para tentar recomprar o Bitcoin mais barato possível, tá? Então, eles podem ensaiar uma perda até os, sei lá, 35 mil dólares ou 40 mil dólares para mais carteiras ainda estarem em prejuízo e recomprar fundo dessas carteiras em prejuízo, tá? Quando a gente chegou próximos 12 milhões de carteiras em prejuízo, a gente bateu o fundo histórico do BTC a 3.500 e agora nós estamos se aproximando dessa região novamente. A única vez em que nos 12 milhões aqui de endereços de Bitcoin em prejuízo que a gente teve, que foi superada, foi só superada em duas situações. Naquela vez em que ele bateu o fundo de 7.200, lá em 2019, dezembro de 2019, e naquela situação do Covidão, que vocês já sabem meio o que aconteceu com o Covidão. Tá? Vamos lá agora para o Spent Outputs. Spent Output Outbands. Vamos lá. Gente, a internet tá uma desgraça. E a Cote? Enquanto vai carregando aqui enquanto a gente vai carregando aqui, a gente vai puxar o do Shrek.
Tipo no top? Gente, mas tá muito esticado. Tipo no top? Vamos lá. Um abraço aí pro Mário Filho que se tornou membro aí. Tamo junto, Mário. Mário da Massa. Pessoal, torne-se membro aí para mais dados on-chain hoje de tarde, tá? Vamos ter mais dados on-chain aqui. On-chain, né? Esses tempos na queda infinita aqui, nós tivemos uma realização bruta aí da maior parte dos participantes do mercado do Smart Money, né? Então nós tivemos realização de Smart Money aqui, ó. Realização de lucro de Smart Money, ou prejuízo, sei lá. Isso aqui pode representar a saída do Smart Money, pessoal. Então, 28 de dezembro. 28 de dezembro. Supostamente, 28 de dezembro, o Smart Money saiu do mercado. E deixou a Deus dará. Deus dará. Então, aqui, carteiras com, aliás, bitcoins adormecidos com 1 ano a 5 anos de dormência aí. Foram movidos, né? Geralmente, quando o Smart Money sai, ele dá essas acumulações longas de merda e fica essa água de salsicha o mercado. Essa verdadeira água de salsicha. O maior período de saída dessa galera dormente aí foi fevereiro de 2018, a queda infinita das altcoins. A partir de fevereiro de 2018, depois que o Smart Money saiu do mercado, as altcoins derreteram pro espaço. Foram pra puta que pariu. Nesse ciclo ainda não tivemos essa grande saída, tá? O que sugere que o período vai ser mais prolongado de acumulação para subir mais lá para frente. Então ainda mantenho, né? Se eu fosse apostar, se eu fosse brincar aí de futurologia, ainda acredito que o BTC vem para $35.000 e ali ele vai se segurar. $35.000 aqui, ó. Tem que se segurar, meu fofo. Tem que se segurar. Ainda manter a ideia que ele vai acumular lateralmente ainda.